Boa noite. O Pente Fino Entrevista desta noite vai ouvir mais um pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Já passaram por aqui 6 pré-candidatos: Luiz Carlos Reins, Onyx Lorenzoni, Roberto Argenta, Beto Albuquerque, Edgar Preto e também o Gabriel Souza, do MDB. E hoje nós vamos ouvir Vieira da Cunha. Vieira da Cunha, que é um pedetista histórico, tanto é que é histórico, eu digo, em momentos de dificuldade que o partido chama alguém, não era a primeira opção do PDT era o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e quando ele decidiu não concorrer, Vieira estava pronto e a postos e colocou seu nome à disposição do PDT. O PDT, que historicamente tem uma bandeira, que é a educação, quem não lembra, Leonel de Moura Brizola, e essa vai ser minha primeira pergunta em cima da educação, porque eu acho que as campanhas todo mundo fala tão bonito em educação nas campanhas, e na prática é os 25% que diz a Constituição de uma forma muito trivial. Boa noite, Vieira, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Boa noite, Finardi, é um prazer poder estar aqui no teu programa, que sei tem uma grande audiência e é uma oportunidade para que nós, que somos pré-candidatos ao governo do Estado, sejamos mais conhecidos, né, da população, a fim de que o eleitor, a eleitora, possa exercer o seu direito, dever do voto com muita consciência no próximo dia 2 de outubro. De modo que, para mim, é um prazer muito grande estar aqui e, mais do que isso, é um dever de todo candidato se expor perante a opinião pública para que as pessoas nos conheçam, saibam melhor da nossa vida, do que a gente já fez, do que a gente se propõe a fazer, se tiver a honra de governar o Estado do Rio Grande do Sul. E lembrar-se muito bem, já na primeira pergunta, né? Qual é a minha vertente? Eu sou um brisolista convicto, me filiei ao PDT aos 21 anos de idade, hoje tenho 62. Então, são mais de 40 anos de militância política e de filiação a um único partido político, no qual eu acredito. São bandeiras, são causas com as quais eu me identifico, desde muito jovem. E eu quero ser governador exatamente para colocar em prática essas políticas públicas que o PDT historicamente defende, a começar pela educação. Lembrar-se o nosso líder e fundador, Leonel Brizola. Quanta saudade, né? Ele que nos deixou em 2004. Quanta falta faz o Brizola para esse país. Quando ele governou o Rio Grande do Sul, ele construiu 6.302 escolas, em apenas 4 anos de governo. O Brizola gostava de me dizer, afinal, o seguinte: Vieira, eu vou me inscrever no Guinness Book, ele dizia, no livro dos recordes. Porque eu duvido que um governador tenha construído tantas escolas como eu construí quando governei o Rio Grande do Sul. E dizia isso com justificado orgulho, porque realmente muitas pessoas são hoje alguém na vida, graças à oportunidade que tiveram de estudar numa brisoleta, uma pequena escola lá nos confins do Rio Grande, no interior do interior. Aquela visão de estadista que o Brizola sempre teve. O Brizola sempre dizia: a criança tem que ser a prioridade das prioridades. Por isso é que eu fico indignado ao verificar a situação em que se encontra a educação do Rio Grande do Sul. Nós já fomos referência nacional em educação pública. Agora mesmo saiu, Finardi, o censo escolar. O censo escolar, que é uma espécie de ranking entre os estados em vários indicadores de educação. E o Rio Grande do Sul está lá embaixo. Só tem 3 estados, nós somos 27 estados no Brasil. Só tem 3 em situação pior que o Rio Grande do Sul, em evasão escolar no ensino médio. A gente vê que antigamente o Estado entregava uma educação melhor que os municípios. Hoje tu vê que os municípios estão conseguindo notas, resultados, dentro da sua obrigação, melhor que o Estado. Consequência do abandono, do descaso, da irresponsabilidade desses governos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul manda aplicar 35% da receita líquida em educação. É uma prioridade que o Constituinte colocou na lei maior do Estado, que é a nossa Constituição. E tu observaste bem há pouco que o governo do Estado mal e mal alcança os 25% previstos na Constituição Federal. Um dos meus compromissos na educação é esse, é o de paulatinamente cumprir a Constituição do Estado, a fim de que, nesses 4 anos em que nós governarmos o Estado, eu deixe para o meu sucessor um Estado que realmente invista na educação 35%, no mínimo, da sua receita líquida, como fez o Colares quando governou o Estado.
Nós cumprimos a Constituição Estadual na época. Construímos 90 CIEPs no Rio Grande do Sul, que é essa escola revolucionária de tempo integral, que a criança entra de manhã, fica o dia inteiro na escola, tem ali assistência médica, odontológica, tem a segunda professora na própria escola. É uma escola revolucionária, uma escola que realmente emancipa. Tu acredita que essa questão, digamos assim, tu falou assim, tempo integral, seria um turno, contraturno, daria 8 horas por dia. A gente sabe que a educação, além de preparar a pessoa, hoje muitas pais colocam as crianças pela alimentação. Nós temos um problema social também aqui, além da educação da criança. Exatamente, pois o CIEP tem essa característica. É uma escola que é para ser localizada nas regiões de maior vulnerabilidade social, porque ela tem esse papel também de alimentar adequadamente as crianças, né, com nutricionista, com uma alimentação balanceada. Isso é muito importante. As noções de higiene. Quer dizer, essa criança, ela vai dentro da sua família, inclusive, ser uma promotora da saúde, né? Da saúde bucal, da saúde integral da família, porque ela vai receber na escola aquilo que, lastimavelmente, os seus pais não lhes podem proporcionar, quando eles existem, porque muitas vezes são crianças órfãos, inclusive. Então, essa é a realidade da nossa periferia. Por isso que eu digo que essa escola ela é revolucionária. E quando dizem que o CIEP é caro, eu lembro de um debate, Finardi, do Brizola com o Fernando Henrique numa eleição presidencial. Fernando Henrique fez todo um elogio para o CIEP e aí pergunta para o governador, mas a minha assessoria, governador, diz que essa escola é muito cara. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Brizola vira para ele e diz uma frase que eu nunca mais me esqueci. Esse candidato, cara é a ignorância. Olha a profundidade dessa frase. Não tem nada mais caro para uma sociedade do que a ignorância. Porque nós estamos condenando gerações à marginalidade, ao caminho do crime, ao mundo das drogas. Porque eu te pergunto, mas para quem interessa isso? É uma leitura mais ampla, né? Para quem interessa. Essa é uma leitura mais ampla. Para quem interessa, né? Que as pessoas não tenham acesso à educação, não possam ser um cidadão de verdade no futuro. Interessa é uma minoria privilegiada, né? Que acaba concentrando renda e que quer que as coisas continuem como estão, quer manter o status quo. Nós queremos mudança, mas para mudar de verdade tem que investir na educação pública e de qualidade. Eu estava me referindo ao censo escolar, eu quero retomar, porque eu acho muito importante, porque é um indicador real dessa triste situação que vive a educação pública no Rio Grande do Sul. Então, eu dizia que só 3 estados têm índices piores do que o nosso. Nós somos o 4º estado pior do país em evasão escolar no ensino médio. O que é o ensino médio? Tu falaste há pouco dos municípios. O fundamental ainda é compartilhado entre estados e municípios, mas o médio é responsabilidade direta do Estado. É o governo do Estado que tem que garantir vagas nas escolas para o ensino médio, gurizada de 15, 16, 17 anos, adolescência. Esses adolescentes que estão abandonando a escola. Isso é uma tragédia, Finardi. Eu te pergunto, para onde está indo essa gurizada? Mas essa questão, eu digo... Para onde está indo? Nessa idade de evasão escolar, ela entra bem na questão de renda familiar. Eu não tenho dúvida. Que chega um momento que o cara tem que ajudar no sustento da família. E qual é a garantia? Olha que louco, o que nós estamos falando, é 2 coisas. Né? Mas também tem essa questão da evasão escolar. Mas aí nós temos que ter políticas públicas no sentido de, inclusive, financeiramente ajudar esse aluno, né? Para que ele tenha uma espécie de uma mesada, que é um incentivo para que ele continue na escola, para que ele não precise sair da escola para trabalhar, ponto 1. E ponto 2, e principal na minha visão, qualidade na educação. Porque hoje a escola não atrai o jovem. Hoje a escola está superada. Então o professor está ali falando e está entrando aqui, está saindo ali, o jovem está noutra. Está preocupado com o celular, está no com mundo, o WhatsApp. Está no outro mundo. Então a escola tem que se conectar com a juventude. A escola tem que ser moderna, a escola tem que ser atrativa. Isso é uma questão pedagógica, de fundo, que é fundamental para a gente poder mudar as coisas aqui no Rio Grande do Sul. E essa é a visão que eu tenho. Porque eu estava trabalhando até há pouco, tu falaste do Romildo. O Romildo, para quem não sabe, é meu cunhado, né? Mas diz que cunhado não é parente, né? Já dizia o Brizola, presidente. Não é a gente que escolhe. Mas eu sou amigo do Romildo desde os 15 anos de idade. Nós disputamos junto a direção de um Grêmio Estudantil de uma escola, ele encabeçando uma chapa e eu outra. Eu ganhei a eleição e convidei ele a participar da diretoria do Grêmio Estudantil comigo e ele aceitou e desde lá somos grandes amigos. Vocês torcem o mesmo time também? Não, sou colorado. Ninguém é perfeito. Então, o que acabou acontecendo? Acabei casando com a irmã dele, mas antes de ser cunhados, era amigo dele.
é meu irmão. Tá? E eu fui convocado para ser companheiro de chapa dele. Eu seria candidato ou a vice dele, porque cunhado não é parente, né? Ou até a senador. Quando o Romildo não consegue se desvencilhar dos seus compromissos com o Grêmio, começou a patinar, etc., o co-irmão começou a ter problemas no campeonato, como todo mundo sabe, ele não se sentiu à vontade para deixar a presidência do clube. Ficou lá e comunicou ao partido. E aí o partido me chama, mas eu já estava licenciado, eu já ia concorrer esse ano. Porque é bom que os telespectadores saibam, eu não sou um político profissional. Embora eu tenha mais de 40 anos de filiação partidária, eu tenho a minha profissão. Sou membro do Ministério Público. Quando eu saí da Secretaria da Educação, em 2016, eu voltei para a minha profissão. Então, eu estava já há 6 anos trabalhando como procurador de justiça junto à 3ª Câmara Criminal do Tribunal. A minha Câmara tem como competência 3 tipos de crimes: homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica. Então, eu sei do que eu estou falando, porque eu atuei nos 6 últimos anos nessa área. Podemos falar um pouco de segurança pública, então. Vamos falar de segurança, mas antes eu quero fazer esse link. Tá. Para onde está indo essa gurizada? Eu sei, porque os processos estavam em cima da minha mesa. Lamentavelmente, essa gurizada está sendo recrutada pelas facções criminosas. Essa é a realidade. Triste, dura realidade. Jovens aí perdendo as suas vidas na adolescência. E essa gurizada que sai da escola... educação integral, tu tira ela das ruas. Tira ela das ruas. Ela fica dentro da escola. E ela não é recrutada pelas facções criminosas. E esse jovem que abandona a escola só tem 2 caminhos. Ou é o presídio, e estão abarrotados de gurizada aí, ou é o cemitério. As fases, as coisas... Lamentavelmente. Essa é a situação. E nós mudamos isso investindo na educação, numa escola de qualidade, remunerando dignamente os professores, o magistério. Essa profissão tem que ser reconhecida, valorizada. E esse é o nosso compromisso. Sabe, Vieira, aí as pessoas me perguntam, de onde é que nós vamos tirar dinheiro para isso? Essa é a minha pergunta. Sabe onde? Eu, quando fui secretário da Educação, propus, foi aprovado no Fórum Nacional de Secretários de Educação. Lamentavelmente, a proposta não prosperou, mas eu quero retomá-la, se eu tiver a honra de governar o Rio Grande do Sul, do imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto existe, está previsto na Constituição desde 88 e nunca foi cobrado. Por quê? Porque atinge lá, ó... Lembrei o status quo agora aqui de novo. O status quo de novo. Passaram quantos governos do PT e não implementaram o imposto sobre grandes fortunas? Então tem que ter alguém na presidência da República, aí eu peço... Olhem, escutem o Ciro Gomes, nosso pré-candidato a presidente da República. É o único que está colocando o dedo na ferida. Está dizendo que se ele for eleito, ele vai cobrar o imposto sobre grandes fortunas. Ele vai acabar com essa agiotagem oficializada dos grandes bancos, dos donos do sistema financeiro. A pessoa compra uma geladeira e paga 5. Tu compra um sofá-cama e tu paga 10. É tudo juro sobre juro. Aliás, fizeram isso com o nosso Estado, né? A dívida. Porque quando perguntam de onde é que vai tirar dinheiro, começa por não pagar uma dívida que já está paga. Estou falando da recuperação fiscal aqui que foi aprovado, né? Um absurdo. Um acordo que é atentatório aos interesses do Rio Grande do Sul. E esse dinheiro, para o telespectador entender, nós tomamos 9 bi. O Rio Grande do Sul tomou emprestado, na época do governo Brito, 9 bi. Pagamos quase 40 e devemos 80 bilhões. Olha, não é preciso ser expert em finanças públicas para saber que isso está errado. Pego 9, pago 40 e devo 80. É juro sobre juro, indexadores inadmissíveis que foram colocando dentro desse contrato. E o governo atual, o que ele faz? Baixa a cabeça e assina um acordo com a União, comprometendo os 2 próximos futuros governos com cláusulas inadmissíveis. Olha, no primeiro minuto de um governo sob nossa responsabilidade, nós vamos questionar esse acordo da dívida. Claro, vamos tentar negociar. Se o governo federal for insensível, vamos entrar na justiça. Aliás, é um absurdo terem retirado a ação. Tiraram a ação que o Rio Grande do Sul tinha contra a União, retiraram por pressão do governo federal. Olha, se vocês não retirarem a ação, nós não vamos assinar o acordo. Retiraram a ação. Sabe quem é que está defendendo o Rio Grande do Sul? O Estado, nós, população gaúcha, a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil é que está questionando, junto ao Supremo Tribunal Federal, essa dívida. Eu estive na OAB, falei com o presidente Lamarck, ele me disse, Vieira, essa dívida já está paga. E se tiver alguma coisa a pagar, é um resíduo muito pequeno. Isso tem um laudo dentro do processo, um estudo técnico, profundo, sério,
dizendo que essa dívida já está paga. E esse governo vai lá e assina um acordo assumindo mais de 80 bi de saldo para pagar e comprometendo os 2 próximos 9 anos adiante, com cláusulas que é uma espécie assim de intervenção branca no Rio Grande do Sul. O próximo governador vai ter que pedir licença para o governo federal para dar um reajuste, para fazer qualquer tipo, para tomar qualquer tipo de medida administrativa. Olha, isso é inadmissível. Isso não condiz com a tradição do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de um governador que realmente defenda os interesses do Estado. E está falando aqui quem presidiu a CE no governo Colares, e na época queriam me impor um acordo com a União e eu não aceitei. Cheguei para o Colares, governador, isso é inadmissível que o governo federal está tentando fazer conosco. O Colares me olhou assim e disse, Vieira, tu estudou bem isso? Eu digo, estudei, governador. Só que o senhor precisa me dar respaldo, porque nós vamos ter que entrar na justiça e o governo federal vai vir para cima de nós. O Colares me olhou assim, se tu estudou direitinho, toca-lhe ficha que eu mato no peito. Parece que eu estou vendo o Colares. Colares era um sujeito, felizmente está vivo, formidável, governava com alegria, com satisfação. E eu saí dali respaldado pelo governador e entrei na justiça, o mês era fevereiro e o ano era 1993. Essa ação tramitou durante muitos anos, foi até o Supremo. E agora há pouco, no governo Tarso Genro, pergunta para o Tarso quanto é que o Estado recebeu de volta da União. 4 bilhões de reais. Graças a uma ação que o então presidente da CE, Vieira da Cunha, entrou, não se submetendo a uma pressão do governo federal para que eu assinasse um acordo atentatório aos interesses do Rio Grande do Sul. Eu vou agir como governador, como fiz como presidente da CE, defendendo os interesses do povo gaúcho. Não, esse é um Estado que não pode abrir mão de 1 centavo do dinheiro que falta para melhorar as nossas estradas, vários municípios nossos até hoje sem acesso asfáltico, isso é um absurdo, né? Tantas áreas que nós temos para investir o recurso público e nós estamos mandando para Brasília, para eles distribuírem depois para os deputados, né? Fazer aí campanha eleitoral com dinheiro público. Isso é inadmissível. Vieira, você falou, nós falamos um pouco fora do ar, foi tua carreira política, tua carreira profissional, tudo em Porto Alegre, mas tu tem raízes no interior. No nosso mundo aqui, no Alto Uruguai, nós temos, não é uma mania, porque a história nos mostra, onde o Estado acaba em Passo Fundo. Se tu conversar com todo mundo por aí, tu vai escutar de outra forma. Deu uma melhorada nesse mandato? Até deu. Vou ser sincero, houve umas melhoras. Mas o Alto Uruguai é a região com maior número de municípios sem acesso asfáltico. Um terço. Isso é um indicador do abandono, da discriminação. Um terço. Será porque o Alto Uruguai tem 250 mil votos, menos que um bairro de Porto Alegre? Mas questionar que é tudo pelo voto. Então, daqui a pouco fazer um movimento para virar catarinense, como já teve no passado. Olha o que eu estou falando. Ninguém quer deixar de ser gaúcho. Mas já teve movimentos no passado e quando conseguiram, na pressão muito forte, conseguir. Mas infraestrutura requer dinheiro, e organização e prioridade. Isso mesmo. Né? Como é que tu vê que o governo pode ser mais assim, isonômico com relação ao Estado? Não priorizar a região que tem mais... Tudo bem, Caxias, Porto Alegre precisa que tenha mais gente. Agora, uma região para crescer, ela precisa ter asfalto. Não tu quer que aqui seja grande, que traga pessoas, nós precisamos ter o asfalto. Tocasse numa das prioridades do plano de governo que eu pretendo apresentar agora já no dia 30 de julho, quando haverá a convenção do partido para oficializar a nossa candidatura. Nós estamos com um grupo de técnicos estudando e um dos nossos grandes desafios é enfrentar essas desigualdades regionais, que são profundas e são desafiadoras. Colocaste aqui um quadro que é da realidade, que tem que ser enfrentado. Começa prestigiando os COREDs. Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento foram criados lá no governo Colares. E, na época, eram prestigiados. Eles têm a radiografia real do problema. Pois eles já tem um estudo, já existe eles conhecem a realidade, ninguém melhor que a população que vive na região para saber quais são as suas prioridades. O pessoal votava, o teu que vem diminuindo ano a ano. Uma vez, eles participavam mais dos colegas. Sabe qual é o problema que tem havido? Os governadores querem governar de dentro do palácio. Não dá. O governador tem que estar junto às comunidades, tem que estar interagindo como nós estamos fazendo aqui, tem que pisar no chão da realidade das comunidades, principalmente nessas regiões mais distantes, mais esquecidas. É o caso aqui, né, do Alto Uruguai, é o caso lá da fronteira oeste, onde eu já estive, que também é a mesma queixa, com toda a razão,
né, do descaso, do abandono, da falta de investimentos. E esse é o papel de um governador, olhar isso. Mas para olhar isso tem que viver a realidade. Tem que ter uma abertura, tem que ser democrático. Não pode estar encastelado. E vai ter que cortar na carne. Enquanto nós tivermos um governador que está mais em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente aconteceu isso, né? Tem os seus interesses em outros centros, que não aqui no Estado, a situação tende a piorar. Agora, com isso eu não quero dizer que o que foi feito de bom não será mantido. Sim, será mantido. Esse é o meu compromisso. Não tenho nenhum tipo de preconceito e não quero fazer terra arrasada. Isso não leva a nada. O Estado tem que ter continuidade nas suas políticas. O governador ele tem um mandato certo, ele passa, o Estado continua. Então nós temos que ter responsabilidade de saber o que foi feito de bom e continuar. E o que está ruim, mudar. O CNPJ não é de nenhum partido, vamos dizer. É dos gaúchos. É dos gaúchos. É dos gaúchos. E, nós temos, e eu vou mais além, sabe, a minha vontade é a seguinte. A minha vontade é de chamar todas as forças políticas do Estado para uma espécie assim de governo de unidade. Eu acho que a situação é tão grave que está vivendo no Rio Grande do Sul que a gente não pode prescindir de ninguém. E tem gente boa em todos os partidos políticos, da direita à esquerda. E eu quero governar com todos. Eu tenho a minha linha, eu sou de centro-esquerda, eu sou um trabalhista, mas eu quero que todos estejam junto comigo se eu tiver a honra de ser governador. Todos vão ser chamados a nos ajudar. Todos, evidentemente, que tenham identidade com esses propósitos que eu estou me referindo. Mas um conselho partidário, assim? Não, é uma espécie assim de governo de unidade. De unidade. Não é conselho, eu quero participação mesmo. Efetiva. Eu quero efetiva, eu quero chamar para dentro do governo. Quero que poder deliberativo, não consultivo. Que ocupem secretarias, eu quero os melhores quadros de todos os partidos num governo que eu coordene. Todos vão ser chamados a colaborar, sem nenhum tipo de preconceito ou de discriminação. Vai depender da postura deles, mas eu vou chamar. Eu vou chamar para que todos participem junto comigo dessa tarefa que eu acho que não é de um partido. Ela é tão grandiosa, ela é tão complexa, ela é tão desafiadora, que ela exige uma unidade de forças políticas para que dê certo. E essa vai ser a minha postura. Uma coisa que eu escrevo muito aqui há anos, que eu sempre cobro muito que a região tenha seu deputado estadual, seu federal, que a gente esteja no centro das decisões. Não podemos estar com o pires na mão, indo de gabinete em gabinete, e quando troca, tem que mudar o pires. Mas tu não tem aquela referência de chegar em Brasília, principalmente, onde estão os grandes recursos. E vejo que os grandes culpados disso são os dirigentes partidários. Em grande parte, sim. Por quê? O cara lançou um candidato, o meu não vai ganhar, mas aquele é meu adversário futuro, eu vou botar um só para inviabilizar. Para inviabilizar ali. Ele inviabiliza uma região. É verdade. Então, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, boa, por sinal. Obrigado, Finado. Interessante. Te agradeço muito. Existe espaço ainda para uma coligação, busca de coisa, no primeiro turno? Estamos trabalhando para isso. Se a minha postura é a que eu te falei, de governo de unidade, eu tenho que buscar isso já no primeiro turno. Se eu conseguir. Eu estou falando com todos. Tenho conversado. Qual é o problema? O nó está na cabeça de chapa, né? Claro. É natural. É natural que os partidos queiram encabeçar a chapa, queiram ter candidato a governador. PDT, por exemplo, nosso partido, ele tem 65 prefeitos, 73 vice-prefeitos, mais de 700 vereadores eleitos na última eleição agora, em 2020. E temos mais de 250 mil filiados no Rio Grande do Sul. E baixou de tamanho ainda. E ainda baixou. De tamanho. Perdemos alguns filiados nos últimos anos. O que é natural, porque surgiram outros partidos, então é natural que haja essa migração. Na nossa região ele perdeu muito representatividade. Tinha 4 prefeituras, está com uma. Pois é, mas nós temos ainda 250 mil filiados. O que eu digo? Nós temos base. Há um exército de trabalhistas, de brisolistas, espalhados por todo esse Rio Grande. Então é difícil para um partido que tem essa história, Finardi, tem esses líderes aos quais eu me referi, abrir mão de ter protagonismo numa eleição. Porque aí tu te apequena, né? Tu vira um puxadinho de outros partidos. E não é esse, né, o destino, né? Não é essa vocação do PDT. O PDT é um dos principais partidos do Rio Grande do Sul. O primeiro turno tem essa O Colares tinha uma expressão, nós falamos aqui no Colares, né? Ele vai fazer 95 anos agora em setembro. E o Colares tinha uma expressão que dizia assim: time que não entra em campo perde a torcida, ele dizia, defendendo a candidatura própria. Então, o nosso propósito é de ter candidatura própria, porque é
algo compatível com a história, com a tradição, com o tamanho do partido e com a sua representatividade no Rio Grande do Sul. Mas é claro que a gente não descarta a possibilidade, ainda tem água para rolar até as convenções, de alguma composição. Mas eu estou aberto, mas eu quero a mesma postura dos meus interlocutores, né? Nós estamos, por exemplo, conversando muito com o PSB, Partido Socialista, que tem afinidades conosco. E foi liberado mas o Beto não quer abrir mão da cabeça de chapa. Então fica difícil eu colocar o PDT, que é um partido com mais estrutura, né, no estado do Rio Grande do Sul, né, numa posição secundária, numa chapa liderada pelo PSB. Mas nós vamos continuar dialogando, vamos tentar construir, né, essa unidade já no primeiro turno. Bom, se não for possível, vamos então ao segundo turno, que aí é uma outra eleição. Né? O segundo turno só restam 2 candidatos, e aí as pessoas, né, votam mais por eliminação do que propriamente por opção. E tem uma acomodação de forças com as assembleias, com o Congresso. Exato. Tem uma série de fatores. Aliás, esse é um dos desafios também que nós temos, o PDT. Né? O PDT tem hoje uma bancada, tanto estadual quanto federal, muito aguerrida, reconhecidamente, mas uma bancada numericamente inferior ao tamanho do partido. Eu tenho como objetivo eleger no mínimo 8 deputados estaduais, né, e 4 deputados federais. Significa dobrar a atual bancada do PDT, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados. É um desafio, mas é plenamente atingível. Né? É um desafio que pode ser vencido, desde que esse exército de companheiros e de companheiras que nós temos aí no Rio Grande, são 250 mil, prefeitos, vereadores, abracem essa causa, a causa da candidatura própria. E é o que eu tenho testemunhado Rio Grande afora. Aqui mesmo, em Erechim, ontem fizemos uma belíssima reunião, bastante representativa, com dirigentes partidários de toda a região, empolgados e entusiasmados com a candidatura própria ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que eu estou muito confiante nessa caminhada. Eu vou falar uma passagem, tu falaste do Alceu Colares. Uns anos atrás, quando ele concorreu a última vez a governador, ele esteve em Erechim, e ele fez um café da manhã com a imprensa, tinha alguns lá, e ele contando um pouco da vida dele. E ele disse assim, você imagina eu, novinho, feio, preto, cheio de espinho da cara, fui morar em Porto Alegre. E como qualquer homem, eu tinha minhas necessidades físicas, mas não tinha dinheiro. Ele falando aquele jeito. Mas daí ali tinha uma ruazinha ali que eu fui, o nome da casa que eu ia era 1001 Frestas. Não, olha, tá, e passou aquela gargalhada. Daí eu fui num outro veículo que eu trabalhava, numa rádio. Eu quis dar um pega-ratão nele, assim, ó, candidato, se o Rio Grande do Sul fosse uma casa com 1001 frestas, qual é que seria a primeira que o senhor tapasse? Ah, tu tá falando daquela zona que eu ia quando era jovem. Ele entrou. Então, com essa eu me despeço do Vieira da Cunha. Obrigado pela tua participação, Vieira. Muito obrigado, eu que te agradeço. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima.